Hoje vamos falar um pouco sobre o Império Britânico, onde o sol nunca se põe, ou no passado. Nosso grupo é composto pelo Diego Gonçalves, Betânia Rio Lemos, ou melhor eu, João Vitor de Paiva Costa, Leonardo de Benrizeri, Eduardo Miller, do segundo D. Agradeço a todos pela atenção e vamos embarcar nessa aventura. O imperialismo é a prática de expansão política, cultural, territorial e econômica de uma nação com o objetivo de dominar as outras. Dessa forma, os estados que possuem muito poder bélico e econômico empreendem forças visando a conquista de territórios e o aumento da influência sobre outros países por todo o mundo. Esse termo pode ser usado para fazer menção a acontecimentos modernos, mas é comumente utilizado para se referir à política de expansão territorial e econômica promovida pelos países europeus em boa parte do planeta no século XIX. O neocolonialismo foi um ciclo imperialista que levou os países europeus a ocuparem a África e a Ásia, transformando esses territórios em suas colônias. A ocupação desses continentes aconteceu no processo de crescimento industrial vivenciado pela Europa após a Segunda Revolução Industrial no século XIX. Os interesses das potências europeias pela África resultaram na Conferência de Berlim, entre 1884 e 1885. Então, gente, já falamos sobre alguns conceitos e agora vamos falar sobre o Império Britânico em si. O Império Britânico foi o maior império em extensão de terras descontínuas no mundo. No seu auge, em 1920, dominava cerca de 458 milhões de pessoas. Isso é 25% da população mundial. E abrangia também 20% das terras de todo o planeta. Isso é muita coisa. Estendia-se do Caribe até a Austrália e ilhas remotas do Pacífico, passando por um terço da África e avançando para as Índias, Birmânia e China. No seu auge também, foi um império de grande reconhecimento, sendo o maior da história e a principal potência mundial do seu século. Alexandrina Vitória Régia, mais conhecida como Rainha Vitória, nasceu em 1819 e foi rainha da Inglaterra e Irlanda. Foi imperatriz da Índia e, coroada aos 18 anos de idade, reinou durante 63 anos e 7 meses de 1837 a 1901. Seu reinado ficou conhecido como a Era Vitoriana. Durante o reinado, o Reino Unido se converteu na maior potência colonial do mundo, cujos domínios compreendiam a Índia, o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia, o Sudão, a Quênia, Nigéria, Rodésia e várias ilhas estratégicas, como Malta. A Irlanda, que era um Reino Unido da Inglaterra desde 1801, em seu reinado atravessou várias tentativas de autonomia. Sua coroação como imperatriz da Índia em 1877 foi o posto culminante do seu longo reinado. Rainha Vitória faleceu em East Cowes, Inglaterra, no dia 22 de janeiro, em 1901. Justificativas e resistência. Para dominar e subjugar imensas regiões e milhares de pessoas, era necessário algumas justificativas, e elas existiam. Podemos listar algumas delas aqui. Como a necessidade de levar o progresso e a civilidade para as nações atrasadas. Seguindo essa lógica, os povos dominados eram considerados atrasados e incivilizados, e cabia às nações europeias a missão de civilizar essas regiões errantes. Outro tópico é a percepção de que a obtenção de colônias era um fator de garantia, status e prestígio frente a outras nações europeias. Ou seja, para ser uma grande potência, era necessário exibir suas colônias como troféus. O etnocentrismo se baseava na ideia de que alguns povos eram superiores a outros. Neste caso, os europeus eram superiores aos asiáticos, indígenas e africanos. Também temos o darwinismo social, baseado na teoria da evolução de Darwin, que se propagou com o livro A Evolução das Espécies, de 1959. Alguns pensadores se apropriaram das ideias de Darwin e passaram a aplicar ao reino da teoria da seleção natural nas sociedades humanas. Segundo a teoria dos darwinistas sociais, algumas raças eram geneticamente superiores a outras. E nesse caso, os brancos, em especial europeus, eram superiores, mais evoluídos
e progrediam mais rapidamente que os negros e asiáticos, tendo direito, portanto, de quando contato com os selvagens, subjugá-los e crescerem à custa de seu sacrifício. Ou seja, por serem menos evoluídos, a própria regra de seleção natural estaria condenando essas raças à sua inevitável extinção. Foi nessa época que surgiu o que costumava ser conhecido como eugenia, que diz a respeito ao estudo em relação ao aprimoramento da raça humana. Uma das vozes que encabeçou a ideia de eugenia foi Francis Galton, que era primo de Darwin e defendia que as características como a inteligência ou capacidades físicas específicas são herdadas e podem ser melhoradas em gerações futuras. Com base na eugenia, se surgiu uma verdadeira classificação de raças. Com a partida da África, boa parte dos estados africanos foram colonizados pelos ingleses, realizada entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885. Gana, Nigéria, a Conferência de Berlim ocorreu na Alemanha e foi presidida por Otto Uganda, Quênia, Malau, 3 meses Zâmbia, com negociações totalmente secretas. Maurícia, proposta pelo chanceler alemão, o mesmo que a presidiu. A Conferência de Berlim foi uma reunião realizada entre alguns países, objetivando dividir o continente africano. Os motivos oficiais eram, na realidade, a garantia da circulação livre e comércio na bacia do Congo e no rio Níger, bem assim o compromisso de lutar pelo fim da escravidão no continente. Mas a ideia real era trazer a solução para os conflitos que surgiram entre alguns países em decorrência da posse africana, bem como dividir de forma amigável os territórios que haviam sido conquistados pelas potências mundiais. Ainda que os objetivos tenham sido alcançados, a Conferência de Berlim ocasionou muitos atritos entre os países participantes. Cecil Rhodes e a Ferrovia Cabo Cairo. Quem foi este homem? Cecil Rhodes foi um colonizador e um homem de negócios britânico. Também foi personagem essencial no projeto britânico de construção do Caminho de Ferro que ligaria Cairo, no Egito, a Cabo, na África do Sul, nunca realizado. É também um dos principais fundadores da companhia de Beers, que na atualidade detém aproximadamente 44% de todo o mercado mundial de diamantes, mas que um dia foi responsável por 90% dele. Também vamos falar sobre assunto relacionado, que é a ferrovia cortando o continente africano, no qual ele foi grande participante, o protagonista. A ferrovia Cabo Cairo é uma linha ferroviária que atravessa a África de norte a sul, sendo a maior e mais importante ferrovia daquele continente. Serve de ligação entre a cidade do Cabo, da África do Sul, e a Port Said, no Egito. Partes importantes de seu trajeto, projetado para cruzar a África, está incompleto ou inoperante, em virtude de guerra, saltos de capital, obstáculos geográficos, geológicos e vontade política. Esse plano foi iniciado no século XIX, durante a época do domínio colonial, e grande parte sobre a visão de Cecil Rhodes, o citado acima, na tentativa de ligar as possessões africanas adjacentes do Império Britânico através de uma linha contínua da cidade do Cabo, África do Sul, até o Cairo, Egito. O Império Britânico na Índia. Imagine a seguinte cena: uma expedição liderada por um grupo de aristocratas ingleses, snobs, sendo transportados nas costas de elefantes asiáticos, devidamente acompanhados por toda a equipe de serviçais e carregadores nativos que caminham por uma floresta na Índia. O objetivo dessa expedição seria algo reprovável para as nossas mentes ecologicamente corretas: uma caçada para esporte, pelo simples prazer de matar animais raros. No caso, a presa é o mais temido animal das selvas e florestas asiáticas, um tigre. Vários filmes mostram cenas semelhantes a essa. Também mostram cidades em cujas ruas poderíamos encontrar serpentes saindo do interior de cestos, enquanto eram hipnotizadas pelo som de uma flauta. Sem falar em faquires deitados sobre a cama de pregos e soldados britânicos vestindo casacas vermelhas. Produzidos nos anos 1950 e 1960, esses filmes eram ambientados numa época em que a Índia, terra de mistérios e exotismo, era uma colônia da Grã-Bretanha.
Esses filmes que faziam sucesso, mas a maioria deles apresentava um relato bastante superficial do que era a Índia no período da dominação britânica. Em primeiro lugar, porque muitos, não todos, mostravam os indianos de maneira estereotipada, difundindo uma visão preconceituosa a respeito dos habitantes da Índia. Em segundo, porque a maioria desses filmes se baseava em ficções literárias, como, por exemplo, as obras do escritor britânico Rudyard Kipling, criador de Mowgli, o Menino Lobo, e não em fontes históricas e propriamente ditas. O Império Britânico na Austrália. A colonização da Austrália pelos europeus começou com o objetivo de esvaziar as cadeias superlotadas da Inglaterra. Com a independência dos Estados Unidos, a Inglaterra teve que parar de mandar condenados ou presos para a América. Sendo assim, o rei passou a mandá-los para a nova terra conquistada. A primeira frota, com 11 embarcações e aproximadamente 1.300 pessoas, organizada para colonizar o continente desconhecido, atracou lá em 18 de janeiro de 1788. Durante o período colonial, aproximadamente 168 mil prisioneiros foram transportados para a Austrália. Os prisioneiros que pagavam as penas em mais de 7 anos eram libertados e recebiam terras para plantio. As Guerras do Ópio. Os conflitos entre Grã-Bretanha e China resultaram na decadência do Império Chinês. Os combates iniciaram por causa dos esforços da China em acabar com o comércio de ópio em seu território. Comerciantes ingleses exportavam a droga para a China ilicitamente. Entretanto, em 1839, o governo chinês destruiu todo o estoque de ópio da cidade portuária de Cantão. Desta forma, a Primeira Guerra do Ópio teve início. O conflito foi encerrado em agosto de 1842 com a assinatura do Tratado de Nanjing, o primeiro dos chamados Tratados Desiguais, pelo qual a China aceitou acabar com o sistema de Coal-Hon, abrir 5 portos ao comércio britânico, pagar uma pesada indenização de guerra e ceder a ilha de Hong Kong, a qual ficaria sob o domínio inglês por 100 anos, com a chamada Garantia de Direito de Comércio. Assim obtido, um navio de guerra britânico ficaria permanentemente ancorado em cada um desses portos. Apesar do pacto com a China, a situação dos novos portos abertos continuou a não satisfazer as pretensões dos estrangeiros. O comércio não prosperava tão rapidamente como pretendido, tornando assim a situação incompatível com os interesses dos ocidentais. Já a Segunda Guerra, em 1856, a China violou o Tratado de Nanjing, quando alguns oficiais chineses abordaram e revistaram o navio da bandeira britânica Arrow, desencadeando assim mais um conflito entre China e Inglaterra. Porém, desta vez a Inglaterra não estava sozinha. Contava com a ajuda de um novo aliado, a França, que deixava clara a vitória europeia. A China então novamente foi derrotada em 1858 e é exigido que a China aceite o Tratado de Tianjin, no qual a garantia e a abertura de 11 novos portos ao ocidente, além de consentir a liberdade de movimento aos mercados europeus e missionários cristãos. Na tentativa de administrar o grande fluxo estrangeiro, a China então insistiu no Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde consentia que se instalassem delegações ocidentais na capital e renunciou ao termo bárbaro, usado inclusive em documentos quando se fazia menção aos ocidentais. Em 1860, o acordo foi ratificado e ocorreu a legalização do ópio. O uso e comércio da droga no território chinês só foi banido após a tomada do poder pelos comunistas em 1949. Império Britânico e sua influência no Brasil. Empréstimos britânicos viabilizaram a compra e construção de infraestrutura na área de transportes e serviços públicos, incentivando as coisas voltadas às exportações, como ferrovias, armazéns, pontes e portos. O Brasil já empresta dinheiro internacional há muito tempo e uma das maiores dívidas que ele tem é com o Reino Unido, que já foi Império Britânico. Então isso explica muita coisa. O Império Britânico e as duas grandes guerras. O crescimento da Alemanha e dos Estados Unidos tinha começado a corroer a liderança econômica do Reino Unido no final do século XIX. Posteriormente, as tensões militares e econômicas entre o Reino Unido e a Alemanha
foram as principais causas da Primeira Guerra Mundial, durante o qual o Reino Unido despendia fortemente do seu império. O conflito provocou um enorme esforço financeiro da Grã-Bretanha, e embora o império tivesse alcançado sua maior extensão territorial imediatamente após a guerra, já não era mais um poder inigualável em aspectos industriais e militares. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido viu suas colônias do sudeste da Ásia serem ocupadas pelo Japão, o que danificou o prestígio e acelerou o declínio do império. Apesar da eventual vitória britânica e dos seus aliados, a Índia era bem mais valiosa e populosa que o Reino Unido, alcançou a independência 2 anos após o fim da guerra. Então, isso acarretou no declínio do Império Britânico. A queda do Império Britânico. Há muitos fatores envolvidos no declínio do Império Britânico. Os principais, porém, foram as duas grandes guerras mundiais. A primeira, inclusive, teve como um dos motivos a tensão militar e econômica com a Alemanha. É fato que o Reino Unido saiu vitorioso de ambos os grandes conflitos, mas toda guerra tem seu preço. Enfraquecido e com rombo financeiro, especialmente no pós-guerra, o Reino Unido se encolheu aos poucos. Com diversos setores industriais extintos, ele não foi capaz de concorrer com grandes potências em desenvolvimento, especialmente os Estados Unidos e Japão. Em 1947, então, o Reino Unido decide se retirar da Índia. Nos anos seguintes, o mesmo ocorre com diversas colônias, especificamente da África. Também não podemos deixar de falar alguns fatos vergonhosos da história britânica. Campos de concentração na África do Sul, deixando mais de 100 mil presos, colocando-os em campos de concentração superlotados, onde morreram cerca de 27 mil, sendo 24 mil crianças. Massacre em Amritsar. Na Índia, em abril de 1919, uma multidão que incluía mulheres e crianças manifestavam-se pacificamente contra o domínio britânico em Amritsar, cidade sagrada no norte da Índia. O governo britânico havia proibido aglomerações e protestos públicos, e o general Reginald Dyer fez cumprir a ordem. Mandou os soldados se posicionarem na única saída da praça e ordenou que atirassem contra a multidão desarmada. Foi um massacre. 379 mortos e 1.200 feridos em 10 minutos de fuzilamento, que só parou porque acabaram as balas dos fuzis. Tortura no Quênia, onde milhares de quenianos sofreram com tanta tortura durante a revolta Mau Mau, em 1952 até 1963. Linchamento, espancamento, castração, estupros, além de confiscos de bens, propriedades por forças coloniais britânicas. A divisão do território indiano, onde a separação da Índia e o Paquistão em agosto de 1947 levou à guerra sectária que matou mais de 1 milhão de pessoas. A fome deliberada na Índia e Irlanda em 1943 deixou também a cerca de 3 milhões de pessoas com fome e desnutrição, sob a administração do Império Britânico. Agora algumas curiosidades sobre o Império. 44% dos britânicos estavam orgulhosos da história do colonialismo britânico. 21% lamentavam. E 23% não tinham uma opinião formada. A frase "o sol não se põe no Império Britânico" está relacionada à sua extensão ao redor do mundo, pois o sol sempre estaria brilhando em pelo menos um dos seus territórios. Isso é tudo, pessoal. Agradecemos pela atenção de vocês. Então, goodbye, my mates!